Você já notou como, com o passar dos anos, o corpo cansa mais rápido, mas o sono vem mais devagar? É como se o corpo pedisse descanso, mas a mente não obedecesse. Você apaga a luz, se ajeita na cama, fecha os olhos e, em vez de dormir, começa a pensar em tudo que viveu, no que precisa fazer amanhã, nas contas, na saúde, na família. E quando finalmente o sono chega, ele vem leve, frágil, como se pudesse ser quebrado pelo menor ruído ou pela simples vontade de ir ao banheiro. Muitos acreditam que isso é apenas parte da idade. Ah, depois dos 60 é assim mesmo, dizem. Mas isso é um mito perigoso. Dormir mal não é natural. É comum, sim, mas não é inevitável. O corpo não esquece como dormir bem. Ele apenas perde alguns dos sinais que indicavam a hora certa de descansar. E se esses sinais forem restaurados com luz certa, rotina correta e nutrição adequada, o sono profundo volta. Quando eu comecei a estudar o comportamento do sono em pessoas com mais de 60 anos, percebi algo importante. Não é o corpo que envelhece primeiro, é o ritmo interno. O relógio biológico, aquele que, durante toda a vida, regulou o sono, o apetite, o humor, começa a se desajustar. Ele fica confuso, como um maestro que perdeu a batuta. O resultado: cansaço constante, sono picado e despertares frequentes. Mas há um detalhe que pouca gente conhece. O que você come e bebe durante o dia pode estar sabotando o seu descanso. E, ao mesmo tempo, existem alimentos simples, naturais, que podem reconstruir o ciclo do sono e devolver ao corpo a harmonia que ele perdeu. Um deles, e talvez o mais poderoso, está na sua própria cozinha: o azeite de oliva. Sim, o mesmo azeite que você usa nas saladas pode ser um dos aliados mais potentes contra o sono fragmentado, o cansaço matinal e os despertares constantes para ir ao banheiro. Mas não é qualquer azeite e não é de qualquer jeito. É preciso entender o porquê ele funciona e o como ele deve ser usado. Hoje, eu, doutor em sono, quero te mostrar a ciência por trás desse ouro líquido e como ele pode transformar suas noites e, com elas, seus dias. Vou te explicar por que o sono muda com o passar dos anos, como o azeite atua no cérebro, no coração e até na bexiga, e o passo a passo para você usar esse conhecimento de forma segura, natural e eficaz. Prepare-se. O que você vai aprender agora não é uma promessa de internet. É fisiologia pura explicada com a simplicidade que você merece. Dormir é um processo biológico orquestrado com precisão. É quando o cérebro limpa toxinas, os músculos se recuperam, o coração desacelera e o sistema imunológico se fortalece. Mas com o tempo, essa orquestra começa a perder o ritmo. O corpo ainda quer descansar, mas o sistema que comanda o sono perde a harmonia. O primeiro motivo é a redução natural da melatonina, o hormônio que o cérebro libera à noite para sinalizar hora de dormir. Essa substância é produzida pela glândula pineal, que fica no centro da cabeça. Só que, após os 60, ela produz até 50% menos melatonina do que antes. É como tentar dormir com uma lâmpada acesa dentro do cérebro. O corpo quer repousar, mas o comando para desligar chega fraco. O segundo fator é o ritmo circadiano, o relógio biológico interno. Ele depende da luz solar para funcionar. Durante o dia, a luz do sol avisa ao cérebro que é hora de ficar alerta. À noite, o escuro diz que é hora de repousar. O problema é que muitas pessoas da terceira idade passam boa parte do dia dentro de casa, com luz artificial, e à noite ficam no celular, na televisão ou com lâmpadas brancas. Isso confunde completamente o cérebro, que não sabe mais distinguir dia de noite. O terceiro vilão é a bexiga noturna.
Com o passar dos anos, a musculatura da bexiga perde elasticidade e os rins passam a produzir mais urina à noite. Esse fenômeno é chamado de nictúria. E cada vez que a pessoa levanta para ir ao banheiro, quebra o ciclo de sono profundo, aquele em que o corpo realmente se restaura. É por isso que muitas pessoas dormem 7 ou 8 horas, mas acordam cansadas, porque o corpo nunca entrou nas fases mais profundas do sono. O quarto fator é a inflamação silenciosa. Pequenas dores, rigidez, inflamações articulares, como artrite ou dor lombar, enviam sinais constantes ao cérebro, mesmo durante o sono. Isso mantém o sistema nervoso em estado de alerta e impede o descanso pleno. O corpo tenta dormir, mas o cérebro continua vigiando. E há ainda o cortisol noturno, o hormônio do estresse. Ele deveria cair à noite, mas em pessoas ansiosas, com mente ativa ou que dormem com o celular por perto, ele permanece alto. O resultado é um cérebro desperto dentro de um corpo cansado. Esses 5 fatores, baixa melatonina, luz errada, bexiga ativa, inflamação e estresse, são os grandes sabotadores do sono após os 60. Mas todos eles podem ser corrigidos com medidas simples. E uma delas envolve algo que a maioria das pessoas nunca imaginaria: o azeite de oliva extra virgem. Durante anos, o azeite foi conhecido apenas por seus benefícios ao coração. Mas pesquisas recentes revelaram algo fascinante. Ele também atua sobre o cérebro, o sistema nervoso e os hormônios do sono. Primeiro, o azeite contém melatonina natural, a mesma substância que o corpo produz para adormecer. Essa melatonina vegetal é absorvida lentamente e mantém níveis estáveis durante a noite, ajudando o corpo a entrar e permanecer nas fases profundas do sono. Segundo, ele é riquíssimo em polifenóis, antioxidantes que reduzem inflamações internas, aquelas que afetam músculos, articulações até a bexiga. Ao diminuir a inflamação, o azeite melhora a circulação, relaxa a musculatura e reduz as microinterrupções que fazem você acordar de madrugada. Terceiro, o azeite estimula o sistema nervoso parasimpático, o mesmo sistema responsável por desligar o corpo à noite. Uma colher de azeite antes do jantar, combinada com refeições leves, envia uma mensagem clara ao cérebro: é hora de desacelerar. Mas a parte mais impressionante é o impacto do azeite na bexiga noturna. Pesquisas publicadas na Journal of Urology mostraram que dietas ricas em gorduras boas, como o azeite, reduzem a irritação da bexiga e a frequência de idas ao banheiro à noite. O efeito é ainda maior quando combinado com uma alimentação anti-inflamatória. Na prática, o azeite ajuda o corpo a descansar por inteiro. Coração, bexiga, cérebro, músculos, todos respondem ao mesmo comando de relaxamento. É um alimento simples, mas com impacto profundo. Agora que você entende o porquê, vamos ao como. Existem formas corretas e seguras de incluir o azeite na sua rotina para que ele atue diretamente no sono, e é isso que eu vou te mostrar a seguir. Agora que você sabe o motivo científico, quero te mostrar como aplicar o azeite de oliva na prática para dormir melhor, de forma segura, natural e eficaz. Não basta apenas tomar azeite. É a combinação entre momento, quantidade e ritual que faz a diferença. Primeiro, o horário. O azeite deve ser consumido de 1 a 2 horas antes de dormir e sempre junto de uma refeição leve. Pode ser uma salada morna, legumes grelhados ou até mesmo uma colher pura de azeite extra virgem de boa qualidade. Isso dá tempo para que o corpo absorva os polifenóis e comece a produzir serotonina, o hormônio do bem-estar que antecede a melatonina. Segundo, o tipo. O ideal é o azeite de oliva extra virgem prensado frio, de coloração verde dourada e sabor levemente amargo. Esse amargor vem dos antioxidantes mais potentes.
Quanto mais puro o azeite, mais rica a composição de compostos bioativos que ajudam no sono e na regeneração celular. Terceiro, o ambiente. Transforme o consumo do azeite em um ritual noturno de desaceleração. Apague as luzes fortes, reduza o som, respire fundo e prepare o azeite como se fosse uma pequena cerimônia. Esse gesto simples e consciente ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por desligar o corpo e preparar o cérebro para descansar. Quarto, o toque físico. Para quem quiser potencializar o efeito, pode aplicar umas gotas de azeite morno nas mãos e fazer uma breve massagem nas pernas, pés e ombros antes de deitar. Isso não é apenas relaxante. Os movimentos lentos estimulam receptores táteis que enviam sinais ao cérebro dizendo é seguro dormir. O toque ativa a oxitocina e reduz o cortisol noturno, o hormônio que mantém a mente agitada. Por fim, a constância. O azeite age de forma cumulativa. Na primeira semana, você já percebe sono mais rápido. Na segunda, menos interrupções. E depois de 21 dias, o corpo readquire o ritmo natural do descanso. Não é mágica, é biologia reaprendendo a funcionar. O azeite não é remédio, é um mensageiro natural, ensinando ao corpo que a noite ainda é um momento de cura, não de preocupação. Pouca gente sabe, mas o sono e o coração trabalham juntos como irmãos gêmeos. Quando o sono é ruim, o coração acelera. Quando o coração sofre, o sono fragmenta. E é aqui que o azeite de oliva entra como mediador perfeito entre os dois. Os ácidos graxos presentes no azeite, especialmente o ácido oleico, ajudam a reduzir a pressão arterial e a estabilizar o ritmo cardíaco noturno. Isso é fundamental, porque durante o sono, o coração precisa bater mais devagar, enviando sangue e oxigênio para os órgãos em regeneração. Quando isso acontece corretamente, o corpo entra mais rápido nas fases profundas do sono. Além disso, os polifenóis do azeite combatem o estresse oxidativo, uma das principais causas do envelhecimento cardiovascular e cerebral. Quanto menos inflamação nas artérias, melhor é a oxigenação do cérebro. E um cérebro bem oxigenado é um cérebro que dorme com mais qualidade. Mas há algo ainda mais curioso. Estudos da American Heart Association mostraram que pessoas que consomem azeite diariamente têm 30% menos risco de apneia do sono. Isso porque a gordura boa melhora o tônus muscular das vias respiratórias, reduzindo microdespertares causados pela respiração irregular. Com o tempo, o resultado é visível. O corpo acorda mais leve, o humor melhora, a pressão estabiliza e o coração volta a trabalhar em ritmo de paz. E tudo isso acontece não por milagres, mas por equilíbrio bioquímico, algo que o azeite devolve ao corpo com precisão milimétrica. Para quem já passou dos 60, isso é ouro. Cada noite bem dormida é uma injeção de juventude para o coração. Dormir bem é o mais poderoso remédio anti-idade que existe, e o azeite é o combustível dessa máquina chamada sono restaurador. Dormir bem não muda apenas as noites. Muda tudo. E talvez o impacto mais surpreendente esteja no dia seguinte, no trabalho, na disposição e na lucidez mental. Pessoas acima de 60 que conseguem dormir profundamente têm melhor concentração, memória e reflexo. Isso não é coincidência. É resultado direto do aumento da melatonina e da redução do cortisol, dois hormônios que controlam a clareza mental. Quando o sono melhora, o cérebro literalmente renova o sistema operacional. Ele apaga o lixo acumulado de um dia, organiza lembranças e limpa resíduos metabólicos que causam cansaço cognitivo. No ambiente de trabalho, seja um escritório, uma atividade manual ou até um pequeno negócio próprio, o efeito é nítido. O raciocínio volta a fluir, a paciência aumenta, as decisões ficam mais seguras, o corpo responde melhor ao esforço
e o humor se torna mais estável. Em outras palavras, dormir bem é o que separa o sobreviver do viver com energia. O azeite de oliva, ao restaurar o ciclo do sono, resgata o vigor produtivo. Isso significa menos erros, mais foco e uma mente que trabalha a favor, não contra. Em estudos feitos com adultos maduros em universidades da Itália e Espanha, a introdução diária de azeite na alimentação melhorou os índices de produtividade e satisfação geral. Eles relataram sentir-se mais vivos, com menos irritabilidade e mais clareza mental logo nas primeiras semanas. E o impacto vai além do trabalho. Pessoas que voltam a dormir bem sentem vontade de retomar hobbies, cuidar do jardim, caminhar, participar de conversas, rir mais. O sono restaura o cérebro, mas também devolve o prazer de viver. E é por isso que eu sempre digo: quem dorme bem, trabalha melhor, ama melhor e envelhece mais devagar. Agora, feche os olhos e imagine. Você acorda de manhã, sem pressa, sem dor, sem peso nos ombros. A luz do sol entra pela janela e, pela primeira vez em muito tempo, você sente que descansou de verdade. O café da manhã tem gosto diferente. O corpo parece mais leve. O humor vem naturalmente. Você levanta sem aquele torpor de quem sobreviveu à noite. Você viveu a noite. As pessoas ao seu redor notam a diferença. Você está com outra energia. Nem parece que tem 65. Seu rosto mudou, parece mais tranquilo. E você sorri, porque sabe que não foi milagre, foi conhecimento, constância e amor próprio. O azeite de oliva deixou de ser só um ingrediente e se tornou um símbolo. Um lembrete de que pequenas decisões conscientes, uma colher por dia, uma rotina leve, um ritual noturno, podem mudar o destino de um corpo cansado. O que antes era insônia, virou serenidade. O que antes era frustração, virou gratidão. E é isso que eu, doutor em sono, quero te lembrar. Dormir bem não é luxo, é biologia. A cada noite em que você se permite descansar, seu cérebro se cura, seu coração desacelera e seu espírito reencontra paz. Você não está velho demais para mudar. Seu corpo não te abandonou. Ele está apenas esperando que você o ouça. E quando você o alimenta com o que é natural, quando devolve o ritmo que a vida tirou, ele responde com vigor, lucidez e vida longa. Comece hoje. Pegue aquela garrafa de azeite, o verdadeiro ouro líquido da natureza. Coloque uma colher no prato do jantar. Respire fundo, apague as luzes e dê ao seu corpo o presente mais simples e mais poderoso que existe: descansar.